Agora eu quero compartilhar com você a palavra de Deus. Eu quero, nesta noite, convidar você a abrir a sua Bíblia, lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. Abra a sua Bíblia aí, por gentileza. Não vou pedir para você acessar o seu celular, porque senão não dá, não tem como. Você vai ter que desligar, deixar de assistir o culto. Mas eu quero falar sobre 7 características de um verdadeiro adorador que fica dentro de casa nesses dias. Nós sabemos que todo mundo, todo o Brasil, o mundo inteiro, os seus governos estão pedindo para que todo mundo fique em casa, principalmente aquelas pessoas faixa etária de risco, acima dos 60, 65 anos, e aqueles que têm realmente pressão alta, são diabéticos. Então o nosso governo pede que essas pessoas não fiquem na rua. Mas ele pede também, e aqui no estado de Goiás está desta mesma forma, todo mundo está dentro de casa. Mas é nessa hora agora que o cristão, como é que o cristão se porta dentro de casa? Claro que ser cristão não é somente no domingo. Eu lembro muito bem do pastor Edivaldo, um pastor que eu tive a oportunidade de conhecer. Ele dizia que crente, ele não é somente no domingo, mas ele é de segunda a domingo. E ele cantava um hino bonito, ele dizia assim: como é bom ser um crente, como é bom, amém. Como é bom ser um crente, como é bom, amém. Como é bom, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo também. Então, nesses dias agora de crise, de situação agora do Covid-19, nós temos que nos portar muito mais ainda como cristão. Só que esse texto aqui de 1 Samuel, capítulo 16, do 14 em diante, fala sobre Saul. Saul estava atormentado, tinha desobedecido a palavra de Deus, o homem estava agora angustiado. E agora surge uma ideia dos seus servos em procurar alguém que soubesse tocar para que Saul ficasse agora calmo. Só que quando vai buscar agora uma pessoa que realmente toque para Saul, para o rei Saul, o rei de Israel, ele procura também características também deste homem que vai tocar. É uma mensagem muito bonita, e espero que fale ao seu coração. Leia a palavra de Deus comigo. 1 Samuel capítulo 16, versículo 14 em diante. Diz assim: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Versículo 16. Diga, pois, ao nosso Senhor e aos seus servos que estão em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa, e será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Versículo 17, aparecem as características de 18. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-mo. E então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto o filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é valente, animoso, homem de guerra, sisudo em palavras, de gentil presença, e o Senhor é com ele. Deus, fala comigo neste momento, fala ao meu coração. Usa a minha boca, usa a minha mente, o meu coração, para que eu possa trazer o teu recado a todos aqueles que estão agora, Senhor, a ouvir este culto, Senhor. Estão assistindo esse culto, toma eles em tuas mãos, que eles aprendam juntamente comigo, para que possamos ser verdadeiros adoradores da tua palavra. Pai, muito obrigado por tudo. Eu te agradeço e eu te louvo no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Meus queridos irmãos, 7 qualidades de um homem, de um cristão, de uma mulher cristã, de um jovem cristão. Quando agora Saul estava atormentado por essa situação, eu creio com a forte depressão, agora Saul está, manda-se chamar então um servo de Deus, Davi. Um rapaz tão corajoso que já tinha matado um leão, já tinha matado um urso, e nós sabemos a história muito bem do Golias, do gigante Golias. Mas quando então, buscam então a Davi, eles já falam que Davi tinha algumas qualidades, e eu separei aqui na Bíblia 7 qualidades então. A primeira qualidade que nós vamos abordar nesta noite é atuante. O versículo 17 e 18 foi extraído desses pontos.
Todo cristão tem que ter esta qualidade, ele tem que ser atuante. Mas agora você vai me perguntar, pastor, como é que eu posso ser atuante nesses dias? Não estou indo à igreja. É verdade. Nós não estamos indo à igreja, porque a igreja não é templo. A igreja não é paredes. A igreja somos nós. Se a igreja somos nós, se Deus não habita em templos feitos por mão de homem, Ele habita em mim, habita em você, o Espírito Santo habita em nós. E aí você pode ser atuante. Como é que você pode ser atuante? Nesse momento eu tenho feito muito, ligando para alguns irmãos, nós estamos recardando cestas básicas e entregando a algumas pessoas, nós estamos levando palavra de conforto através deste programa também, nós estamos passando mensagem a alguns irmãos, nós estamos disponibilizando realmente tempo para essas pessoas. Eu nunca falei com tantas pessoas fora do estado como nesses dias, falando do amor de Deus, falando da graça de Deus e falando também do cuidado que nós temos que ter. Então você pode ser atuante dessas formas. Talvez você pode agora enumerar outras e outras formas para ser atuante. Lendo a palavra de Deus, orando, jejuando, buscando a presença de Deus todos os dias. O rei Davi era um homem que buscava ser atuante no que ele fazia. Ele era cuidadoso com suas ovelhas, ele era cuidadoso com suas famílias. Você lembra quando o gigante Golias estava assolando ali o povo de Deus? E Saul estava com medo? Jessé, o seu pai, manda ele ir lá levar algumas coisas aos seus irmãos. E quando ele chega lá, aquele rapaz que era atuante, ele observa que tinha um homem afrontando o povo de Deus. Por que ele observou? Porque ele era atuante, ele conhecia Deus intimamente. Segunda qualidade, que maneja bem a palavra de Deus. Se você é atuante no reino de Deus, se você é uma pessoa que ora, que busca, que está constantemente buscando e vivendo Deus na sua vida, você tem que manejar a palavra de Deus. Mas eu não quero que você agora interprete da seguinte forma. Tem muitas pessoas que pensam porque sabem a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, que conhece o Velho Testamento, conhece o Novo Testamento, conhece o Pentateuco, porque conhece quantos livros tem a Bíblia, qual é o maior versículo, eles acham que conhecem a palavra de Deus. Não. O salmista diz, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Conhecer a palavra de Deus intimamente, ou manejar a palavra de Deus, é saber em todos aqueles momentos de crise como nós estamos vivendo, em problemas da família, em dificuldades, saber que Deus tem uma palavra certa para as nossas vidas. É saber que Deus nos ouça conforme a vontade dEle, não da minha vontade. Eu sei que os planos de Deus não são os meus nem os teus. O plano de Deus é o melhor para as nossas vidas. Terceira característica, valente, aguerrido, audaz, corajoso. Todo servo de Deus tem que ter essa característica. Tem muita gente dentro da igreja ainda que é medroso, quando o pastor, quando o seu líder, quando um irmão chama para fazer algo, um evangelismo, um período de oração, um impacto evangelístico, uma construção da igreja, ele é a primeira pessoa a dizer, não dá certo, não tem como. Meu querido irmão, a obra não é minha, a obra não é sua, a obra é de Deus. E se Ele te mandou, vá à frente, esforça-te, tem bom ânimo. Não foi assim que Ele falou a Josué? E não uma vez, mas mais de 2 vezes. Esforça-te, Josué, tem de bom ânimo. Nós devemos ter coragem e saber que esse período de crise que nós estamos passando é somente um tempo passageiro. No ano de 1918, tivemos, no 19 também, 1918, 1919, nós tivemos a gripe espanhola, que devastou, matou milhares de pessoas. Mas os cristãos que estavam espalhados no mundo sabiam que Deus iria transformar a vida de todos. Como transformou, e nós estamos hoje aqui. Deus é fiel e justo, e creia, seja um homem animoso, porque Deus irá continuar a fazer a obra. Quarta, seja, primeiro foi atuante, segundo, que maneja bem a palavra, terceiro, valente, aguerrido, audaz, corajoso. Quarto, animoso e diligente. Você tem que ter animosidade, tem que ser diligente. Eu lembro muito bem quando eu cheguei há 6 anos atrás aqui, mais de 6 anos aqui nessa cidade, eu encontrei uma grande construção para se fazer. E a primeira coisa que eu quis colocar em prática foi a oração.
acreditando que Deus ia fazer. E nós começamos a trabalhar com alguns irmãos, e graças a Deus, para a honra e glória dele, nós temos um templo hoje maravilhoso aqui na nossa cidade. Creia que Deus vai prover. Só basta você orar para que Deus venha fazer o trabalho dele em nossas vidas. Quinta qualidade de um cristão: sisudo em palavras, sábio no falar. Tem muitas pessoas ainda que falta sabedoria. Algumas vezes eu tenho saído, viajado, e observo o linguajar, o agir de algumas pessoas. Falta muita sabedoria. Falta ainda os frutos do Espírito Santo. Gálatas 5:22 diz: mas os frutos do Espírito Santo é paz, amor, alegria, longanimidade, bondade, mansidão, temperança. Quando nós enchemos-nos dos frutos do Espírito Santo, porque a ação do Espírito Santo não é gritar, não é pular alto, não é falar em língua, não é conhecer a Bíblia toda. O fruto do Espírito Santo é você andar pela cidade e todo mundo reconhecer que você realmente está fluindo o que a Bíblia nos manda. Efésios 5:18 diz: não vos embriagueis com vinho, que a contenda, mas enchei-vos do fruto do Espírito Santo, que está em Gálatas 5:22. Então seja diligente, seja um homem que sisudo em palavras, sabe no falar, mas no falar, não da sabedoria humana, mas na sabedoria de Deus. Sexta característica: belo no seu caráter. Não é eu, não é você que vai descobrir se o nosso caráter é belo. Claro que nós iremos nos policiar e procurar dar testemunho, mas são aqueles que estão lá fora que realmente vai saber se o seu caráter é belo. É muito fácil a gente aplaudir a si mesmo. É muito fácil você achar ou eu achar que eu sou alguma coisa. Tem pessoas que acham que são benquistas, tem pessoas que acham que são o ápice da perfeição. Não. Conta-se uma história de uma mulher que foi convidada a ir à igreja. E aquele homem foi convidar aquela mulher, e aquela mulher disse: olha, infelizmente eu não posso ir à igreja, porque eu estou lendo um livro. Passado alguns dias, ele mais uma vez convidou aquela mulher a ir à casa do Senhor. E aquela mulher mais uma vez falou: eu não posso ir porque eu estou lendo um livro. Passou alguns meses e aquele homem mais uma vez convidou aquela mulher. E ela disse: infelizmente eu não posso ir porque eu estou lendo um livro. Quase um ano se passou e aquele homem mais uma vez foi convidar aquela mulher a ir para a igreja ouvir a palavra do Senhor. E ela falou: agora eu posso ir, eu já terminei de ler meu livro. Aquele homem curioso perguntou àquela mulher: que livro é esse que tanto ele convidava para vir à casa do Senhor, e a senhora dizia que estava lendo um livro? E ela respondeu da seguinte forma: aquele livro era a sua vida. Meu querido irmão, belo, nós devemos ser belo no caráter, mas só quem pode fazer isso é quando você abre o coração e diz: Deus, muda a minha vida, muda a minha maneira de ser. Se é aquele que é ignorante, peça para Deus tirar a ignorância. Se é aquele que é faltoso, que peça a Deus para tirar a falta. Se é aquele que não tem sabedoria, peça para tirar. O rei Davi, o jovem Davi, chegou a ser belo no caráter, porque ele entregava o seu coração com amor ao Deus Todo-Poderoso. Quando ele vai enfrentar então a Davi, o caráter de Davi fluiu e Deus foi à frente de Davi. Sétima característica de um verdadeiro cristão: que Deus é com ele. Meu querido irmão, a Bíblia diz que o profeta que profetiza é mentiroso. Eu sei que você já ouviu dizer que teve muito pastor, muito profeta, muito apóstolo mentiroso, que prometia curar, que prometia fazer tanta coisa. Nós estamos vendo agora a prova viva nos nossos dias, que não está se levantando nenhum desses milagreiros para dizer que está curando ninguém do Covid-19, do coronavírus. Ninguém. Sabe por quê? Porque alguns países não prosperam alguns milagreiros, principalmente na África, que tem muita gente mutilada de guerra, porque esses milagreiros não sabem trazer de volta braço mutilado e nem perna. Só quem pode fazer isso é o Deus vivo. Deus não é Deus das causas possíveis, Deus é Deus das causas impossíveis.
O maior milagre que Deus quer fazer na tua vida e na vida da humanidade é a salvação em Cristo Jesus. O que adianta eu ter um braço e ir para o inferno? O que adianta eu ser rico e ir para o inferno? O que adianta eu ter tudo e não ter o principal? Lembra do rico e do Lázaro? O pobre foi para o céu. O rico, infelizmente, que buscou a sua felicidade aqui, foi para o inferno. Davi tinha as qualidades necessárias. Deus era com ele. Quando Golias então afronta, dizendo: vocês me consideram um cachorro, mandando um menino para lutar com pau, Davi dizia: você vem a mim com a lança e a espada, e eu vou em nome do Deus vivo, o Senhor dos exércitos de Israel, aquele que não salva não pela lança e nem pela espada, mas porque Ele mesmo é o Senhor da batalha. Como é bom saber que Deus é conosco. Ah, meu querido irmão, vivemos em uma época, e agora essa enfermidade está mostrando quem realmente é pastor, quem realmente é servo, e quem realmente tem um coração quebrantado. 7 qualidades. Primeira qualidade é atuante na igreja, que maneja bem a palavra. Terceira, valente, audaz, corajoso. Quarto, animoso, dirigente. Quinto, sisudo em palavras, sabe no falar. Sexto, belo no caráter. Sétimo, que Deus é com ele. Meu querido irmão, todas essas qualidades são para aqueles que confessam a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. O apóstolo Paulo, Davi, Daniel e José eram homens que entregaram a sua vida totalmente a Jesus Cristo. E você pode fazer isso também, aí na sua casa. Talvez você esteja desviado, talvez você fugiu da presença de Deus, você deixou de ir à casa de Deus para viver a sua vida. Eu quero te dizer, o inferno é verdade, o céu é a mais pura verdade também, mas Deus não vai te obrigar. Deuteronômio 30:19 diz: eis que tomo por testemunha os céus e a terra, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e tua descendência. Meu querido irmão, essa escolha é tua. Eu não posso te obrigar a escolher nada, mas você pode escolher o verdadeiro caminho, que é Jesus Cristo. Davi, eu e milhares têm escolhido. Tem muita gente agora preocupada em morrer. Eu quero viver, e quero viver muito, mas se meu Deus chamar, eu estou pronto, porque Ele já escreveu o meu nome. Talvez muita gente vai dizer assim: ah, os crentes são convencidos, acham que vão para o céu. Meu querido, eu não acho não, eu tenho certeza. Sabe por quê? Porque não é o meu mérito, não é o seu mérito que vai fazer você ir para o céu. Foi o preço que foi pago lá na cruz do Calvário. Foi Cristo que pagou o alto preço por mim, por você. Não foi eu, não foi o apóstolo Paulo, não foi o pastor Wolfram, não foi Daniel, não foi ninguém, foi Jesus Cristo. E é nele que nós temos a confiança. Creia que Deus é provedor, creia que Deus é Senhor. Meu querido irmão, Deus é fiel e justo para conosco. Mas para aqueles que realmente creem, acreditam no que está escrito na palavra dele. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus é maravilhoso, Deus é Senhor absoluto sobre nossas vidas. Meu querido irmão, fica aqui, termina aqui essa reflexão. 7 qualidades ou características, 7 princípios daqueles que realmente vivem de acordo à vontade de Deus. Mas eu quero aproveitar e fazer um convite para você. Se você gostou, põe o dedinho aí. Estão me pedindo para fazer isso aqui, para a gente pedir, põe o dedinho aí gostando e se inscreve no nosso canal. Para se inscrever aí na frente, você só chega lá inscrito e aperta aí que você vai se inscrever.